a questão do futebol, o que você explicou está correto, eu concordei. Mas como a gente não cair com o futebol naquilo que se chama circo para o povo? Circo para o povo no sentido de que o futebol possui em si um conteúdo alienizante e também está sob o controle da elite, quer dizer, a elite manipula o futebol. Então, como evitar, ao mesmo tempo em que se aproveita essa cultura popular, como evitar de cair no chamado circo para o povo? Bom, a questão ela tem uma complexidade inicial, que é essa ideia do circo, né? A famosa ideia do pão e circo. Eu já expliquei aqui em outras oportunidades que a pessoa que forjou essa frase, pão e circo, se referia às elites romanas. Ele se referia à sociedade de conjunto. Quer dizer, o que ele queria dizer é o seguinte, não que o povo era alienado, ele queria dizer que a sociedade de conjunto tinha caído numa completa decadência. Que eles só se preocupavam com o bem-estar deles, não se preocupavam com coisas sérias, como, por exemplo, a organização social, né, a modificação da sociedade e tudo mais. Né? Essa expressão ela foi apropriada por determinados círculos intelectuais que, na minha opinião, têm uma posição antipopular, por um equívoco, né, por uma incompreensão, que critica o povo de ser alienado. Na realidade, a sociedade brasileira toda de conjunto, ela cairia nessa categoria um pouco imprecisa de alienado. A sociedade mundial, né? Por exemplo, eu estou na Europa aqui, o que você vê na Europa é exatamente isso, é pão e circo. Os europeus aqui, eles estão vivendo numa situação em que eles acham assim, que eles têm que se divertir, que eles estão com o pão garantido, pelo menos uma parcela da sociedade, e que eles têm que gozar a vida, é o pão e circo original. Né? No caso do povo, eu acho que se a gente falar que, como eu vi muita gente na imprensa falando, durante o período da Copa o pessoal não pensa em política, mas a maioria do povo vê a política de uma maneira específica, não é a Copa que está impedindo essa maioria de ter uma participação política. Se a gente for olhar as camadas médias, a burguesia e o povo, o pessoal toda sexta-feira vai se divertir, no fim de semana, que é aquela válvula de pressão para você tentar combater inutilmente, né, essa vida miserável que todo mundo leva, de pressão, de insegurança total, de miséria, de problemas os mais diversos, de natureza mais diversa. É a vida cotidiana do povo, em todos os lugares. Quanto mais rica a sociedade, pior fica o negócio. Porque aí a pessoa se entrega aos prazeres da vida, aí, digamos, entre aspas, né, sempre entre aspas, de uma maneira total, não quer saber de nada. Né? Você vê, por exemplo, nos países ricos, o pessoal não liga para a situação da população pobre, há uma indiferença. Veja a crise da imigração ou emigração que vem dos países árabes para a Europa ou que vem do México para os Estados Unidos. O pessoal não tem nenhuma simpatia, uma boa parte da população não tem nenhuma simpatia. Por quê? Porque eles estão com a situação deles garantida e veem esse pessoal como uma ameaça ao bem-estar deles. Esses são, na minha opinião, os verdadeiros representantes do pão e circo. Bom, eu acho que a população ela tem o direito de gostar de futebol, de se divertir com a Copa, etc. e tal, e na minha opinião, isso não muda
absolutamente nada na vida das pessoas. Eu acho que se cria uma versão artificial da vida, que é assim: se o povo não tiver samba, não tiver cerveja, não tiver cachaça, não tiver sexo, não tiver música funk, outras músicas, baile, papapá, ele vai fazer a revolução. Não acredito que isso aí tenha menor fundamento. Menor fundamento. Não acho que tenha menor base na realidade. A diversão em sociedades como a nossa é uma válvula de escape que se apoia nas tendências naturais da população. Num certo sentido, ela é como a droga, né? A classe média fala muito do povo ser alienado, mas a classe média é grande consumidora de drogas. O que é a droga? É uma tentativa de escapar da desgraça da vida cotidiana. Bom, com relação ao que fazer, o PCO tem um programa que ele já defendeu em várias oportunidades diante do problema do esporte. Primeiro, teria que dissolver essa CBF e teria que constituir uma organização democrática que estivesse sob controle do povo. Os próprios clubes deveriam estar sob o controle dos torcedores. Eu li uma notícia esses dias, o que era mesmo? De um clube, se não me engano, catalão, espanhol, que o clube foi à falência, os torcedores refundaram o clube e criaram uma participação democrática de todos os torcedores na vida esportiva, que o clube é um clube futebolístico. Criaram uma participação democrática na vida daquele clube. Então eles faziam assembleias e discutiam que jogadores que deveriam jogar no clube, como é que o clube deveria ser orientado, quem deveria ser o técnico, etc. e tal. Esse é o caminho. Qual é o problema do futebol? É uma instituição, as instituições futebolísticas, não o futebol em si, elas são instituições ditatoriais. O torcedor é o último que fala, o primeiro que apanha, literalmente. É tão ditatorial que os dirigentes dos clubes querem expulsar a torcida dos estádios. Eles perseguem a própria torcida do seu próprio clube. Como é um sistema ditatorial, logicamente que é um sistema corrupto. Então, a mudança, o que seria? Seria transformar as instituições em instituições controladas pelo povo. Nesse caso, controlada pelos interessados diretos, os torcedores. No Brasil, nós tivemos um ensaio disso daí, que foi a democracia corintiana. Né? Então, eu acho assim, se você é corintiano, não deixe de torcer pelo Corinthians, porque a direção do Corinthians é uma máfia, porque o clube acaba sendo dominado por empresas estrangeiras. Pense na possibilidade de que os jogadores, os torcedores, a equipe técnica controlem isso daí e não o indivíduo que é alheio. Por que tem que ser uma ditadura? Essa é uma questão. Uma segunda questão, a mais complexa, que é o problema da relação entre o capitalismo e o esporte. O Brasil se transformou num país que é uma fábrica de jogadores de futebol, é o país que mais manda jogadores para fora do país, né? Há centenas de jogadores brasileiros, tem jogador brasileiro naturalizado jogando em mais de uma seleção na Copa do Mundo, e o jogador se transformou numa mercadoria de grande valor. Porque o esporte do futebol, controlado por grandes empresas multinacionais, ele gera uma quantidade muito grande de dinheiro. Bom, aí não tem como você modificar isso daí, né, artificialmente. A única solução é acabar com o capitalismo. É preciso denunciar o efeito nefasto do capitalismo sobre o esporte. E quando nós falamos de capitalismo, nós estamos falando das empresas europeias e norte-americanas. Não estamos falando do Brasil.
Nós estamos falando de grandes multinacionais do esporte, que precisam ser combatidas. Como todo o capitalismo precisa ser combatido. Nesse caso, a solução qual que é? O socialismo, evidentemente. Claro que se você tem um clube que é gerido democraticamente, ele pode optar por não vender o jogador. É difícil, porque o jogador em si mesmo vai ser atraído pelas ofertas multimilionárias que são feitas. Um jogador como o Neymar, como Cristiano Ronaldo, Messi da Argentina, tem um grande valor no mercado esportivo. É difícil que a pessoa não seja seduzida. É difícil não, é praticamente impossível que a pessoa não seja seduzida, tá, pelas ofertas que são feitas. Assim como é impossível que essas ofertas e que esse enorme controle das multinacionais sobre o esporte não afete a cabeça dos jogadores, né? Finalmente, o jogador não é nenhum filósofo, ele é jogador de futebol. Em geral, são pessoas que vieram de uma extração humilde. Aí o cidadão passa a ganhar milhões, isso daí afeta ele. Afeta, inclusive, o desempenho dele como jogador de futebol, uma coisa que tem que ser denunciada. O futebol brasileiro, por exemplo, ele era mais... Eu não diria que ele era... Provavelmente fosse melhor, né? A questão-chave não é essa. Era um futebol mais sólido na época em que o capitalismo tinha menos influência sobre o esporte. Então, o que tem que ser denunciado não é o Neymar, é o capitalismo, o capital, os capitalistas que agarram tudo que existe na sociedade como uma verdadeira mão de ferro. É isso que nós temos que denunciar. O Neymar, nesse caso, ele é uma pessoa... O Neymar e todos os outros jogadores de futebol, porque o Neymar... não sei se ele é uma bruxa disfarçada e tal, mas eu não vejo que ele mereça nenhum destaque especial na crítica ao jogador de futebol. Me parece que ele é, como todo popstar do futebol, ele tem uma conduta parecida com os demais. Ele é uma pessoa que é um peão nesse jogo. Ele não domina o jogo. Ele é um peão. Outra coisa também, uma coisa que no Brasil precisaria ser feita é arrancar o futebol das garras dessa coisa maligna, monstruosa que se chama Rede Globo, que controla o futebol, mudou até o horário dos jogos e tudo. Precisaria arrancar da mão da Globo o futebol brasileiro, precisaria expulsar a Globo do futebol brasileiro. Isso também é uma outra medida que tem que ser colocada. Bom, nós inclusive não defendemos que a Globo seja retirada do futebol, nós defendemos que a Globo seja retirada da televisão, né? O PC é a favor da cassação da concessão da Rede Globo.